Não foi sobre nada importante, foi sobre maneiras de esmurrar e começamos a brigar. Escorreguei, caí e ele se ajoelhou no meu peito e ficou apertando minha garganta com as duas mãos como se quisesse me matar. E eu procurando tirar o canivete do bolso para assustá-lo. Todos estavam bêbados demais para tirá-lo de cima de mim. Ele me estrangulando e batendo minha cabeça no chão. Tirei o canivete e abri. Cortei o músculo do braço e ele me soltou. Não poderia continuar me estrangulando, nem que quisesse. Ele rolou e segurou o braço cortado e começou a chorar. Por que queria me estrangular? Perguntei. Eu o teria matado. Fiquei uma semana sem poder engolir. Ele deixou minha garganta em péssimo estado. Saí dali e deixei muitos com ele. Alguns vieram atrás de mim e virei uma esquina, cheguei ao cais e encontrei um sujeito que me disse que tinham matado um homem na rua de cima. Perguntei quem tinha matado. Ele disse que não sabia, mas que o cara estava morto. Já era noite, tinha água parada na rua, não havia luz e havia janelas quebradas e barcos em toda a cidade e árvores caídas e tudo rachado. Peguei uma baleeira e saí e encontrei meu barco, onde eu tinha deixado em Mangoqui, e ele estava inteiro, só que cheio d'água. Tirei a água, entrei, havia lua, mas muitas nuvens, e o mar ainda agitado, mas enfrentei. Quando amanheceu, estava ao largo de Eastern Harbour. Menino, que tempestade! Fui o primeiro barco a sair, e ninguém viu tanta água. Era branca como água de barrela. E indo de Eastern Harbour para Salt West Key, não se reconhecia a costa. Havia um canal largo aberto no meio da praia, árvores derrubadas e um canal aberto. E toda a água branca como cal, com tudo nela, galhos de árvores, árvores inteiras e pássaros mortos, tudo flutuando. Nas angras estavam todos os pelicanos do mundo e todas as espécies de aves voando. Devem ter entrado nas angras quando perceberam que a tempestade vinha. Fiquei um dia em Salt West Key e ninguém foi atrás de mim. Fui o primeiro barco a sair e vi um mastro flutuando, e concluí que tinha havido um naufrágio e fui verificar. Descobri. Era uma escuna de 3 mastros. Vi os cotos dos mastros fora d'água. Estava em água profunda e nada pude tirar dela. Então fiquei procurando outras coisas. Eu tinha vantagem sobre todos os outros e sabia que não ia ficar no hora veja. Percorri a área onde estava a escuna de 3 mastros e não achei nada. E continuei em frente. Estava chegando às areias movediças e não achei nada. Continuei até avistar o farol Rebeca e vi todas as espécies de aves sobrevoando qualquer coisa. E toquei para elas para saber o que era. E era mesmo uma nuvem de aves. Distingui alguma coisa parecendo mastros saindo da água. E quando cheguei perto, as aves todas voaram e ficaram volteando em cima de mim. A água era clara e tinha um mastro ou coisa parecida se projetando da água. E quando cheguei perto, vi que era muito escuro no fundo, como uma sombra comprida, e cheguei bem em cima, e afundado estava um navio lá no fundo, e grande como o mundo. Naveguei por cima dele no barco. Estava adernado e a popa tocando o fundo, as vigias todas fechadas, os vidros brilhando dentro da água, e ele lá inteiro, o maior navio que vi na minha vida, adernado lá no fundo. E percorri todo o comprimento dele, lancei âncora e levei a baleeira para a proa, empurrei-a para a água e remei com todos os pássaros à minha volta. Eu tinha uma máscara de mergulho, daquelas que se usam para pegar esponjas, e minha mão tremia e mal podia segurá-la. Todas as vigias estavam fechadas, mas bem embaixo, quase no fundo, alguma coisa deve ter sido aberta, porque havia pedaços de objetos flutuando o tempo todo. Não se podia dizer o que eram. Eram pedaços. Era isso que as aves queriam. Eu nunca tinha visto tantas, todas em volta de mim, gritando como loucas. Eu via tudo nítido e claro. Via o bojo do navio, que parecia ter mais de 1 quilômetro debaixo d'água. Descansava num banco de areia branca, e o mastro era uma espécie de mastro de proa ou algum outro apetrecho que se projetava fora d'água por estar o navio adernado. A proa não estava muito afundada. Eu podia pisar nas letras do nome e ficar com a cabeça fora d'água, mas a vigia mais alta ficava a 4 metros da superfície. Eu podia alcançá-la com um arpão e tentei quebrá-la com ele. Não consegui. O vidro era forte. Remei de volta a baleeira, peguei uma chave inglesa e amarrei na ponta do arpão, e não consegui quebrar o vidro da vigia. Então fiquei ali olhando aquele navio com tudo dentro e eu, o primeiro a chegar e sem poder entrar.
Devia ter 5 milhões de dólares de coisas lá dentro. Fiquei nervoso só de pensar na riqueza que tinha ali. Dentro da vigia mais alta eu via alguma coisa, mas não dava para saber o que era olhando pelo vidro. O arpão não estava adiantando nada, então tirei a roupa, fiquei em pé, inspirei fundo e mergulhei da polpa com a chave inglesa na mão. Pude ficar um segundo na frente da vigia e vi que tinha uma mulher lá dentro com o cabelo flutuando solto. Bati 2 vezes no vidro com força, com a chave e ouvi o barulho, mas o vidro não quebrava e tive que subir à superfície. Pendurei-me na baleeira, respirei, subi, tornei a respirar fundo e mergulhei de novo. Peguei a beirada da vigia com os dedos e mandei a chave com toda a força. Pelo vidro eu vi a mulher flutuando na água, vi anéis em uma mão. Ela estava bem perto da vigia. Bati 2 vezes no vidro e nada. Quando voltava pensei que o fôlego não ia dar para chegar à tona. Mergulhei mais uma vez e trinquei o vidro. Só trinquei, e quando subi para respirar meu nariz sangrava. Fiquei em pé na proa do navio, os pés descalços apoiados nas letras do nome dele e a cabeça fora d'água. Descansei um pouco e nadei para a baleeira. Entrei e sentei para esperar que a cabeça parasse de doer, mas olhando a máscara. Eu punha tanto sangue pelo nariz que sujei a máscara e precisei lavá-la. Deitei de costas na baleeira e tapei o nariz para parar o sangue. Fiquei deitado olhando o céu, onde 1 milhão de aves voavam em círculos. Quando o nariz parou de sangrar, dei mais uma olhada com a máscara e procurei na baleeira alguma coisa mais pesada do que a chave inglesa. E não achei nada, nem um gancho de tirar esponjas. Voltei ao conversa. A água estava mais clara ainda. Podia-se ver tudo o que flutuava sobre o banco de areia branca. Procurei tubarões, não vi nenhum. Se tivesse algum, seria visto de longe. A água era claríssima e a areia branca. Tinha um gancho que servia de âncora da baleeira. Cortei o cabo que o prendia e mergulhei com ele. Levou-me para baixo da vigia. Tentei me agarrar, mas não tinha em que, e fui descendo, escorregando pelo bojo do navio. Tive que soltar o gancho. Ouvi o barulho dele batendo no fundo. Voltei à superfície e parece que levei 1 ano para chegar. A baleeira tinha sido levada para longe pelas ondas. Eu precisei nadar para chegar a ela. O nariz voltou a sangrar enquanto eu nadava e dei graças por não haver tubarões, mas estava muito cansado. Parecia que minha cabeça tinha se rachado em algum ponto. Deitei-me na baleeira para descansar, mas logo voltei com ela para o banco de areia. Estava ficando tarde. Mergulhei mais uma vez com a chave e não adiantou nada. A chave era muito leve, não valia a pena ficar mergulhando sem um malho ou alguma outra coisa pesada. Tornei a amarrar a chave no arpão e, olhando pela máscara, bati no vidro da vigia até que a chave escapuliu. Através da máscara, vi a chave escorregando pelo bojo do navio até enxergar a areia movediça e sumir-se nela. Fiquei de mãos e pés atados. Sem a chave inglesa e sem o gancho, não podia fazer mais nada. E eu estava muito cansado, e o sol já ia abaixo. As aves começavam a se retirar, rumei para Southwest Key. As aves voando à minha frente, atrás de mim, como eu estava cansado. Essa noite começou a ventar, e ventou uma semana inteira. Não havia jeito de voltar ao navio. Uns sujeitos que vieram da cidade me contaram que o cara que eu tinha esfaqueado estava bem, a não ser pelo braço. Então eu voltei à cidade e me sapecaram uma fiança de $500. Tudo acabou bem, porque algumas das testemunhas, amigos meus, juraram que ele me atacara com um machado. Mas, quando voltamos ao navio, os gregos o tinham aberto e limpado por dentro. Tiraram o cofre a poder de dinamite. Ninguém vai saber quanto lucraram. O navio levava ouro, que foi parar nas mãos dos gregos. Levaram tudo. Eu, que o tinha achado, não via a cor nem de um níquel. Foi uma decepção danada. Disseram que ele estava ao largo do porto de Havana quando o furacão o pegou. E ou ele não pôde encostar ou os proprietários não quiseram que o capitão corresse o risco. Disseram que o capitão quis tentar, mas não deixaram. Então, na escuridão da noite, manobraram para entrar no golfo entre Rebeca e Tortugas quando encalhou na areia movediça. E quando encalhou, o capitão deve ter mandado abrir os tanques de lastro para o navio ficar mais leve. Mas ele tinha encalhado em areia movediça e quando abriram os tanques ele afundou de popa. Depois virou de lado. Levava 450 passageiros e mais a tripulação. Todos deviam estar a bordo quando o achei. Devem ter aberto os tanques logo que ele encalhou, e quando tocou o fundo, a areia fez o resto. A caldeira deve ter explodido, o que explica aqueles pedaços de objetos que vi boiando.
Achei estranho não haver tubarões por perto, nem peixe. Se tivesse, eu teria visto naquela areia tão branca. Mas agora tem peixe à beça lá, meros, dos maiores. A maior parte do navio está debaixo da areia, mas os peixes moram dentro dele, meros enormes. Alguns pesam de 150 a 200 quilos. Às vezes vamos lá e pegamos alguns. Do ponto onde ele está, se avista o farol Rebeca. Puseram uma boia nele, fica bem no fim da areia movediça, perto da entrada do golfo. Perdeu a entrada pela diferença de uns 100 metros. Perderam porque estava escuro e havia uma tempestade solta. Chovendo como estava, não viram o Rebeca. Também não tinham experiência de navegar nessas águas. O capitão do navio de grande porte não navega nesses meandros. Tem uma rota e dizem que ligam uma espécie de bússola que guia o navio. Talvez não soubessem onde estavam quando sentiram o solavanco, mas quase conseguiram entrar no golfo. Pode ser também que tenham perdido o leme. Não fosse o banco de areia movediça, teriam um caminho livre até o México. Se tivessem alcançado o golfo. Deve ter sido um momento emocionante quando encalharam naquela tempestade de chuva e vento e o capitão mandou abrir os tanques. Não devia ter ninguém no convés naquelas condições. Todo mundo devia estar embaixo. Deve ter havido algumas cenas lá dentro, porque o navio afundou depressa. Vi a minha chave inglesa sumindo na areia. O capitão, de certo, não sabia que era areia movediça quando sentiram o solavanco, a menos que conhecesse essas águas. Ele só sabia que não era rochedo. Deve ter visto tudo do lado da ponte. Quando o navio afundou, deve ter percebido de que se tratava. Quanto tempo deve o navio ter levado para afundar? Será que o imediato estava com o comandante? Será que os dois estavam na cabine da ponte ou do lado de fora? Nenhum corpo foi encontrado, nenhum, ninguém flutuando. Com colete salva-vidas, flutua-se muito longe. Todos deviam estar dentro do navio. Mas os gregos ficaram com tudo, tudo. Devem ter chegado rapidinho, fizeram uma limpeza geral. Primeiro as aves, depois eu, depois os gregos. Até as aves lucraram mais do que eu.